Muito boa noite, seja bem-vindo à nossa live. Estou aqui já começando um novo conteúdo para você, para falar de um tema que eu amo demais, que é ambiente. Já vou até colocar o tema na tela e eu já peço perdão a você que eu me atrasei um pouquinho, porque eu estava numa reunião de trabalho e a reunião acabou nesse segundo. Já acabou a reunião, já entrei aqui, pronta para fazer a live com vocês. Já estou aqui preparadíssima, deu tudo certo, glória a Deus, só trazer uns minutinhos. Muito obrigada pela sua companhia, boa noite a todos vocês que estão chegando, tô vendo a Day Rodrigues aqui, a Juliana, sejam todas muito bem-vindas, a Jocilene, muito obrigada pela sua companhia, tô muito feliz de estar aqui com você e trazer esse conteúdo. Essa semana eu vou falar com você sobre ambiente. Não estou falando de decoração de ambiente, senão eu estaria fazendo uma live com a minha amiga querida do coração, Carolina Lage. Não é sobre decoração de ambiente, hoje é um tema que tem muito mais a ver com as nossas escolhas, com quem a gente está rodeado em nossa volta. A Nath também já está aqui, a Larissa, a sobrinho do 5256 já tá aqui. Ai, às vezes eu não consigo ler de longe, mas é isso aí, gente. Boa noite, Evelyn, minha amiga virtual. Boa noite, gente. Sejam muito bem-vindas. Então, o tema hoje é mude seu ambiente. Eu tô aqui com a minha colinha do lado. Você sabe, quando acaba essa live, eu corro e coloco um texto lá no meu site, www.elegantesempre.com.br. Acesse meu site, tem textos muito legais lá. Todas as lives praticamente estão lá, o conteúdo compilado para você. Então, você que gosta depois de fazer uma revisão, dá uma olhadinha lá. Larissa tá chateada que eu não falei o nome dela, então eu acabei de falar, Larissa, o seu nome. E tô falando aí. Ah, não, ela tá feliz que eu já tinha falado, né? Então tá, desculpa, achei que eu não tinha falado. A Simone também tá dando um oi. Muito boa noite, gente. Então vamos lá. Eu quero te lembrar dessas coisinhas. Primeiro, você tem o texto lá no site, no elegantesempre.com.br. Eu queria te avisar que eu tô em todas as redes sociais de Facebook, Instagram, tô no Pinterest, tô no TikTok, tô no Twitter, tô no Threads. Gente, eu tô em todas as redes sociais. Por favor, me acompanhe em alguma delas. E claro, meu canal tão amado e tão querido que é o YouTube. O YouTube também tá cheio de vídeo, lá tem devocional de segunda a sexta. Você pode acompanhar o devocional Elegante Sempre. Eu vou amanhã tentar mostrar para vocês como é que a gente faz aqui em casa. A gente pede para Alexa tocar o devocional Elegante Sempre. Você pode fazer isso também, tá? Se você tem Alexa na sua casa, você pode, não posso falar muito alto, senão ela escuta. Você pode falar para ela tocar, você fala assim: "Toque o devocional Elegante Sempre no Spotify de hoje". Aí ela toca, tá? Então fica a dica. Aprendi isso com uma mentorada minha, que ela que me falou que fazia isso. Eu falei, sério que isso funciona? Ela falou, funciona. Eu fiz e funciona mesmo. Então, você que tem aí na sua casa uma Alexa, que não pode falar o nome dela alto, senão ela começa a responder, pode fazer um teste aí, você vai ver que legal. E outra coisa, por falar em mentoria, estou com vagas abertas. Gente, acaba muito rápido, já estamos fazendo as inscrições das novas vagas de mentoria. Mentoria Elegante Sempre é uma mentoria chamada Mulher em Equilíbrio. Nessa mentoria eu te ensino o meu método, que é coisas que eu mais respondo no direct, é como fazer para trabalhar, cuidar da casa, cuidar de família, de filho, de casamento, da saúde, e trabalhar fora, e trabalhar dentro, como faz isso? Enfim, como fazer isso? Eu te ensino na minha mentoria, porque na mentoria realmente eu pego na sua mão. Aí eu vou entrar na sua realidade, na sua rotina, na sua casa, vou acompanhar durante 6 encontros, 6 reuniões que a gente faz no Google Meet, eu e você. Eu vou entrar na sua vida, na sua rotina e vou te ensinar o meu método. Aí eu aplico o meu método na sua vida, eu faço os ajustes necessários. Gente, os testemunhos são muito legais, são transformadores, e eu quero muito você fazendo essa mentoria. Tô vendo aqui um depoimento da da Juliana, falando que as lives ajudaram ela no momento de síndrome do pânico na pandemia. Eu fico muito feliz de ouvir isso, viu, Ju? E não só isso, gente, vem aí. Não sei se eu anunciar agora, mas eu vou anunciar que eu acho que eu já falei em algum lugar. Eu escrevi um livro, é um e-book. Eu vou começar com o e-book, eu vou explicar por quê. E eu vou lançar o e-book. Eu tinha muitas ideias de e-book, eu tenho várias coisas já escritas, mas o primeiro que eu vou lançar tem a ver com o luto, porque foi talvez uma das coisas que eu mais respondi também. Ano passado minha mãe faleceu e a forma como nós lidamos com o luto, como eu lidei com o luto, gerou muitas dúvidas, né? Ainda mais porque quem acompanhou, quem é
das pessoas assim que acompanha todo dia, né, e sabia de tudo que estava acontecendo, ficou um pouco assustada, né, com como nós conseguimos lidar com uma leveza, uma clareza. E eu entendi que eu não podia deixar o que Deus me ensinou nesse tempo só para mim. E como há uma urgência nesse tema, muitas pessoas começaram a me pedir ajuda, eu fiz esse e-book, chama-se A Morte Ensina, e eu decidi ser a melhor aluna. Então eu conto as lições, são 7 lições do luto. Eu chamei de volume 1 porque eu acho que as lições não acabaram. Então eu falei, Senhor, eu sei que tem mais lições para mim. Então essas primeiras 7 lições eu estou compartilhando e vai ser um e-book, por quê? Porque eu quis fazer algo que fosse rápido de eu colocar no ar, para não perder mais tempo. Eu queria ter feito até antes de fazer um ano que minha mãe faleceu. E também porque a minha intenção é que eu vou colocar um valor bem acessível mesmo, é só simbólico, é só para as pessoas darem valor, porque senão as pessoas não dão valor, né? Elas vão baixar e não vão ler. Então, vai ter um valor simbólico, mais no intuito simbólico, mas esse valor simbólico, a minha intenção é poder fazer dele um livro físico, com o próprio recurso dele, fazer um livro físico, porque tem gente que gosta do papel, né? Eu sou dessas, eu gosto do papel. Eu baixo todos os livros que não são e-books, mas eu gosto depois de comprar o papel. Até quando eu já tenho o e-book, eu gosto do papel. Porque eu gosto de escrever, gosto de marcar, enfim. Então, fica aqui para quem tá nessa live. Eu não tô divulgando ainda, mas já tá prontinho. Tô divulgando aqui para você em primeira mão, você que tá na live. Então, se você tem alguém que sabe que tá passando pelo luto, em breve você vai poder baixar esse livro aí. Eu penso que vai ajudar muita gente. Essa é a minha intenção. Então, vamos lá, vamos falar desse tema tão importante? Olha lá, a Néia é uma que tem dificuldade aí, sofreu durante um ano. Eu acho que vai ajudar. A mensagem é muito positiva, porque foi assim que eu entendi, né, o luto, de uma forma muito positiva. Mas depois eu vou falar mais dele quando eu for lançar, aí eu faço live, divulgo e conto um pouquinho mais, tá? Que eu acho que vai ser bem interessante. Mas vamos falar do tema de hoje, sobre mudar o seu ambiente. Como eu comecei a live falando, nós não vamos falar aqui de design de interiores. Nós estamos falando aqui de mudança de ambiente, do que está à nossa volta, da nossa realidade, do que nos cerca. A gente vive nesse tempo em que a gente interage com as pessoas o tempo todo, interage na internet, no WhatsApp, interage às vezes pessoalmente, quem mora em edifício toda hora interage com alguém, ainda que não tenha intenção de interagir, acaba interagindo no elevador, a gente interage no trabalho, interage na igreja, você está interagindo. E aí a dúvida é como você está interagindo e como você está se cercando e preservando esse ambiente para que você tenha mais produtividade, alegria, para que você tenha mais um ambiente mais harmonioso. Então eu quero te dar dicas práticas para isso. Ó, tô vendo a Momo Sobremesa Gourmet falando que ele sofre com isso há 18 anos. Com o luto, vou te ajudar. Eu tenho certeza, Deus queimou no meu coração, por isso que eu tinha um monte de coisa que eu queria soltar antes, eu inverti tudo. Falei, é isso aqui que vai ser primeiro, que é o oposto do que eu, teoricamente, lançaria, né? Eu tenho muita demanda para lançar livros sobre comportamento, etiqueta cristã, e eu vim com uma coisa do luto, que eu acho que é o assunto que veio primeiro ao meu coração. Então, eu quero começar, quando eu olho para o lado, tá no estranho, não é porque eu pus o meu textinho aqui que eu vou colocar lá no site, aí eu fico olhando aqui em cima do tema. Primeira coisa, a gente precisa entender que o ambiente, quando a gente fala de ambiente, o ambiente que te cerca, ele influencia a sua vida, sim, e muito. Não é balela, não é misticismo, não é ideia. Não, um ambiente saudável te deixa mais saudável, um ambiente adoecido te deixa doente. E aí tem um estudo da Harvard Business Review, que é a revista da Universidade de Harvard, que entendeu o seguinte: fez um grande estudo e comprovou que ambientes positivos de trabalho, eles diminuem 30% o nível de estresse e aumentam 15% a produtividade. Ou seja, talvez a sensação que você tem de improdutividade ou falta de vontade de fazer as coisas não seja você. Sabia? Talvez o problema não é você. Talvez o problema é o ambiente. O ambiente não tá bom. Inclusive em casa, às vezes você trabalha home office, ou trabalha em casa e você fala, parece que eu não consigo produzir. Talvez você tenha que mudar o ambiente. Talvez o ambiente que você está trabalhando não tá bom.
E você tem que dar uma mexida, dar uma mudada. Então, eu vou te ajudar hoje de forma bem prática, com coisas que você pode fazer aí na sua vida hoje, a partir de agora, acabando essa live, ou talvez durante a live, se você tiver com um fone, você vai indo, ou se eu tiver na sua televisão aí de sua casa, você vai fazendo já começa mãos à obra. Não se demore, tá? Só vou te falar isso, não se demore para mudar, porque isso vai impactar a sua vida, vai impactar a sua alegria, vai impactar a sua felicidade, vai impactar a sua sensação de bem-estar. Então, o ambiente adequado reduz sua ansiedade, o ambiente adequado aumenta a sua segurança, aumenta a sua sensação de bem-estar. E um bom ambiente em casa faz todo mundo querer estar em casa, gente. As pessoas podem estar em muitos lugares. Seus filhos, seu esposo, eles podem estar em muitos lugares. Vamos fazer da nossa casa um ambiente que todos queiram estar? E isso depende de você, mulher. Fazer desse lugar um ambiente que todo mundo quer estar. Então, vamos lá. Primeira parte para você fazer essa mudança. Vamos começar com autoconhecimento. Eu geralmente começo assim, né? Autoconhecimento e autocuidado. A gente tem que ter um tempo no nosso dia para refletir sobre as nossas atitudes, sobre as nossas escolhas. Sabe qual é o nosso problema hoje? A gente está achando que ser ocupada é ser produtiva. Isso é uma mentira. Talvez você está muito ocupada, mas não está produtiva. Ou seja, você está o tempo inteiro que alguém fale com você, você está, eu tô ocupada. Mas no final do dia você fala, o que eu fiz? E aí você tem uma sensação de que não fez quase nada, ou muito pouco. Como tá dizendo a Ney, eu patino o dia inteiro e não saio do lugar. Esses dias uma pessoa falou para mim assim, a pessoa quis fazer um teste de ficar sem ajudante. E aí, ela contando para uma conhecida minha, ela trabalha e aí ela tem a opção de trabalhar home office. Ela falou, vou tentar trabalhar home office e ficar sem ajudante. Fez o teste de um dia. Nesse um dia, ela só parou de mexer com coisa de casa às 5 da tarde. Ela começou a trabalhar às 5 da tarde. Ela foi ocupada ou produtiva? Ela foi muito ocupada e péssima em produtividade. Porque ela não conseguiu achar o equilíbrio. Gente, eu vou falar para você, se você não tiver uma organização, você vai ficar louca, enlouquecida dentro da casa. Porque eu falo que serviço de casa é igual uma porta giratória. Você ficar presa numa porta giratória, você fica rodando ali e você não sai. Porque o serviço nunca acaba, gente. Nunca acaba. Nunca acaba. Então você tem que ter um senso de organização. Mas eu quero começar com o autoconhecimento. Você tem que fazer todos os dias um momento de reflexão, que pode ser na hora que você vai deitar, pode ser ao longo do dia, que você tem que refletir e pensar assim, para onde eu tô indo, por que eu tô fazendo o que eu tô fazendo, para onde eu quero chegar, sabe? Para onde eu tô indo? A Juliette tá falando que sente desse jeito, então. E aí eu vou te convidar a fazer um exercício agora. Para aí e pensa. Por que você faz o que você faz? Se você não entender por que você faz o que você faz, você vai chegar todo dia, no final do dia, com a sensação de fracasso. Porque não é só o fazer que é importante, é o porquê fazer. Por que você faz isso? Então, muita gente, principalmente da minha família, me questionou quando eu decidi, anos atrás, a não ter ajudante. E que loucura! Mas eu escutei isso de todo mundo, que loucura! Que coisa, não, que loucura, você não pode fazer isso, você trabalha muito, como é que você vai fazer isso? E eu falei, eu preciso encucar na mente dos meus filhos, porque eles são novos ainda, que quem mora colabora, que todos na casa devem saber fazer as coisas. Porque eu tenho certeza que quando chegar a vez deles terem a casa deles, poucas pessoas vão ter uma ajudante em casa. E já está acontecendo isso, né? Com a mudança das leis trabalhistas, que foram muito boas para as domésticas, mas empregadas domésticas. Só que é um tipo de mão de obra que encareceu para um cidadão assalariado. Encareceu muito, porque tem que pagar vários direitos, né? Então, isso acaba complicando a questão, né? Que uma casa não visa lucro. Então, é difícil, vai tirar da sua renda. E se você pensar em todos os povos desenvolvidos, Europa, Estados Unidos, qualquer Canadá, as pessoas não têm esse tipo de mão de obra, elas têm no máximo alguém que faça uma faxina. Então, essa é uma tendência, se a gente não quer ser um país desenvolvido, a gente não está em desenvolvimento, então não vem só a parte boa, vem a parte, quer dizer, essa parte também é boa, mas assim, não vem só a parte, tem menos crime, tem menos isso, também vai encarecer a mão de obra para alguns serviços.
Já está acontecendo isso. E é bom que seja assim, esses profissionais merecem ganhar bem. Só que daí não vai ser para todo mundo. E você tem que preparar seus filhos, como eu tive essa visão, para qualquer situação. Nós temos que preparar nossos filhos para se assentar com reis e com a pessoa mais simples do mundo. Eles têm que estar preparados para qualquer situação. Dito isso, eu tomei essa decisão lá no passado. E aí, quando eu tomei essa decisão, o que aconteceu? Eu ouvi muitas críticas. Ah, que loucura, que loucura, que loucura. Hoje, que eu vejo tanto meu filho que já casou, quanto o mais novo, eles fazem absolutamente tudo. Eles são completamente autônomos. No sentido de, se eu posso viajar, deixar meu filho sozinho, que eu sei que ele se vira. Ele sabe cozinhar, ele sabe arrumar, ele sabe lavar, ele sabe fazer qualquer coisa. Você gera pessoas mais autônomas. E a gente tem que pensar numa geração autônoma. Deixa eu dar um oi pra Renata, que tá aqui. A gente tem que pensar nisso, uma geração mais autônoma. Isso é muito importante. Então, eu mudei essa atitude numa reflexão. Pensando, não é bom isso não tá legal. Eu tô criando dois meninos mal acostumados e não posso fazer isso. Então, eu vejo que foi muito positivo. Mas isso tem que ser diário, todo dia eu tenho que parar e fazer uma reflexão. E aí, voltando à história do propósito, por quê? Eu pensei assim, não ter alguém fazendo as coisas em casa tem mais a ver com o meu propósito. Ah, a Erickson tá aqui, gravamos hoje um podcast, foi muito bom. Gente, vocês vão amar o podcast com a Erickson, vocês não têm noção. Eu anotei tanta coisa. Vou ter que usar algumas coisas que eu anotei, dando crédito devido, claro. E aí, gente, vamos pensar nisso. Eu pensei no meu propósito, que era criar filhos autônomos, era promover isso. Então, tudo fez sentido, concorda? E aí eu não tinha problema com a decisão que eu tomei, porque ela estava muito clara para mim, porque eu estava fazendo. Então, mulher, você tem que ter esse tempo de reflexão para você pensar nas coisas que você está fazendo. E se está conectado com o futuro que você deseja. Às vezes você está gastando muito tempo, hoje nós falamos sobre isso, né, Erickson? Eu falei assim, fracasso é você investir, é você ser excelente no que Deus não tem para você. Isso para mim é um fracasso. Você investir e ser excelente no que Deus não quer que você faça. Às vezes você fala, nossa, eu sou a melhor profissional, sei lá, da estética, mas não era o que Deus tinha para você. Então você está fracassando. Deixa eu ver o que vocês estão falando aí. Tem 2 adolescentes, os 2 dividem as tarefas da casa, ainda não os ensinei a lidar com a roupa suja. Pois é, gente, então vamos mexer esse doce aí que esses meninos têm que ser pra frente. Porque a gente também tem uma geração de jovem, você tá vendo aí as queixas dessa geração. Os meus meninos não têm esse problema, não. Assim, é modelar, gente, que a mulher tem essa capacidade de fazer, de modelar o ambiente da casa. Inclusive, é o meu lema, quem mora colabora, é um ambiente colaborativo. Porque havia uma cultura antes assim, faz pra mãe, ajuda a mãe. Não, ninguém tá me ajudando, porque eu não moro aqui sozinha. Eu não sou a única moradora da casa, também ninguém tá num hotel, tá tudo numa casa. Então, quem mora, colabora. Simples assim. E aí, por que eu tô te falando? O primeiro ponto é que eu vou e volto. O primeiro ponto é você fazer essa autoavaliação, para você identificar onde você tá tendo áreas de estresse. Por exemplo, talvez você refletindo sobre o ambiente do seu lar, você fala, nossa, a roupa aqui tá sendo uma área de estresse. Sempre alguém quer uma roupa, a roupa não tá pronta, a roupa não tá lavada. Eu tinha isso muito quando eu tinha ajudante, muitos anos atrás, né? Que tem, acho que uns quase 10 anos que eu não tenho. Eu tinha sempre problema dos filhos ou do marido queixando, ah, não tem camiseta passada, não tem isso passado, porque a funcionária não dava conta. Lá atrás, quando eu peguei as rédeas da casa para mim, nunca mais tivemos esse problema. Todo mundo tem cueca, todo mundo tem camisa passada, todo mundo tem... Porque eu trouxe ordem. E a mulher sabe que faz isso, gente. Isso aí não dá para delegar, né? Você é CEO do seu lar, mesmo que você tenha 10 ajudantes. Você tem que ser a cabeça, a chefe na ordem. Aí você tem que coordenar o trabalho. Então, isso foi uma coisa que eu entendi, assim, agora... Peraí, agora não vai ter esse problema mais não, agora tá bem comandado. E aí a gente consegue perceber as áreas que precisam de melhora. Então, se o seu marido, se os seus filhos estão se queixando sempre de uma coisa, não leve para o pessoal. Tá todo mundo queixando que a comida é ruim aqui de casa.
Toda hora. Aí você fica, gente, tá achando ruim? Compra marmita. Não, mulher. Transforma sua casa num ambiente agradável. Transforma esse ambiente. Você fala, como é que você pode resolver isso? Você conhece a história do pãozinho elegante sempre, né? O pão elegante sempre foi assim que nasceu. Eu voltava do trabalho com meus filhos, né? Eles sempre trabalharam com a gente. Agora o mais velho não mais, mas trabalhava. E aí, quando a gente voltava para casa, um dia batendo esses papos filosóficos, eu perguntei: qual é a parte do seu dia que você menos gosta? E ele falou assim: parar na padaria. Todo dia tem que parar na padaria para comprar pão. E eu pensei, gente, que coisa horrível. Você imagina, sua vida tem 1000 coisas para você fazer, e a coisa que você menos gosta é a parte que você tem que parar na padaria. Achei uma coisa tão besta. Eu falei, isso tá fácil de resolver, né, gente? Porque adultos resolvem as coisas. Quem que reclama e chora? Criança. Eu podia chorar, podia falar, seu ingrato, tanta coisa, tem tanta gente passando necessidade, você reclamando de parar na padaria, tem gente que não tem um dinheiro para comprar um pão. Podia falar isso, estava errado? Não estava. Mas aí eu ia ser a pessoa que fica choramingando. Não, adulto resolve as coisas. Eu falei, não, vou resolver isso. Aí eu falei, eu vou achar uma receita de pão que seja bem fácil de fazer. E aí comecei a pesquisar, e fui pesquisando, e fui testando, até que consegui fazer. Fiz um mix de coisas e deu certo. Aí eu falei, pronto. Aí virou o pão mais gostoso do planeta, porque todo mundo ama esse pão quando eu faço. Pronto, resolveu o problema. É um pão que você quer? É um pão que você vai ter. Pronto. Acabou. Então, pega a situação que está problemática na sua casa e, em vez de levar para o pessoal e falar, ninguém, todo mundo reclama, todo mundo fica dodói, todo mundo fica. Não! Fala, ok, como é que eu resolvo isso? Tem jeito de eu resolver? Tem, então resolve. Para de sofrer com isso, resolve. Melhora o ambiente. Melhora o ambiente da sua casa. Eu sempre tô atenta, sempre estive atenta, né? Às vezes eu vi um filho falando, nossa, tá ruim de estudar porque não tem um lugar. Não, então vamos arrumar esse lugar, vamos pôr aqui uma cadeira melhor, vamos colocar um negócio melhor. Daí então pegava e melhorava a situação. E é isso tem a ver com melhorar o ambiente, para que eles queiram estar em casa e aqui ser um ambiente agradável e que permita você se sentir bem, se sentir feliz, e não aquele ambiente tóxico que você chega e fica todo mundo reclamando, todo mundo. Aí não é bom estar em casa. O segundo ponto para você melhorar o ambiente é ter uma comunicação positiva, ou seja, uma comunicação assertiva, mas também empática. Ai, meu olho tá com uma sujeirinha. Assertiva e empática. Como que você faz isso? Quando você for falar algo, é bom você ver uma live que eu tenho lá no YouTube que chama Comunicação Não Violenta, que ela vai esclarecer muito sobre isso. Mas em linhas gerais, toda vez que você for falar algo com filhos ou marido ou qualquer pessoa, seja no trabalho, em casa, em vez de você falar assim, nossa, eu odiei que você falou isso, que horrível isso. Não, fala como você se sente. Porque o sentir é pessoal. Ninguém pode dizer, você não pode se sentir assim. Não, você pode. Cada um sente como pode. Então, você pode falar, nossa, quando você fala assim, eu sinto que você está dizendo que nada do que eu fiz foi importante. Porque isso também é uma comunicação positiva. Abre para o outro a possibilidade do outro se explicar. Não, me perdoa, não quis dizer isso. Eu quis dizer que tal coisa. Então, eu sinto, ou eu preciso. Renato sabe disso, que a gente falou sobre isso, né, Renato? Eu preciso. A comunicação positiva, ela também tem esse viés. Eu falo como eu me sinto e eu digo que eu preciso. Eu sinto que essas palavras, quando você fala assim, eu me sinto muito agredida. Eu preciso que você fale de um jeito mais calmo comigo. Eu não tenho problema de você falar isso, mas desde que você fale de um jeito mais calmo. Pronto, eu expus como eu me sinto e eu fiz um pedido. A comunicação não violenta, a comunicação positiva, ela fala assim, eu sinto isso e eu preciso disso. Então, se você tá pensando assim, meus filhos não fazem nada em casa, eu preciso que eles deem uma mudada. Ok, você vai falar, meus amores, olha só, quando a mãe tem que fazer tudo sozinha, eu sinto como se eu fosse uma funcionária da casa, mas eu não sou uma funcionária, eu moro aqui com vocês, igual vocês, e eu ainda trabalho, eu ainda faço outras coisas na casa, então eu preciso que vocês comecem a contribuir, porque quem mora, colabora. Então, vamos dividir as funções? E aí,
Aqui vai uma dica de quem sempre liderou equipe. Você pode falar o seguinte: vamos dividir as funções? Eu tenho essas funções, apresenta o que você tem, que você já escreveu antes. Eu tenho recolher lixo, fazer café, lavar a louça, secar a louça, guardar a louça. Eu preciso que você escolha 5 atividades que você gostaria. Pronto! 5 atividades que você gostaria, porque a pessoa escolheu. E quando ela escolhe, ela tende a ser mais colaborativa. Quando ela é imposto para ela, você vai lavar a louça. Ah, eu detesto lavar a louça, mas você vai lavar. Pronto, a pessoa já fica meio chateada. Ou o filho, ou o marido, ou seja lá quem for. Então, uma outra dica. Então, eu sempre usei isso com equipe, de falar, gente, eu tenho essas atividades aqui, eu preciso que vocês definam aí, quem quer fazer tal coisa? Aí a pessoa escolhia. E às vezes a pessoa escolhia porque ela não sabia o que vinha depois. Deixa eu ficar com essa, porque vai que eu não gosto da outra. E tava tudo bem. A pessoa cumpria porque ela sentia que tava ela que tinha escolhido aquilo, né? Então, esse é um ponto. E aí, você não tá culpando nem criticando ninguém, você tá envolvendo todo mundo. E todo mundo se sente envolvido. E tudo aquilo que a gente escolhe, a tendência é a maior. Eu lembro quando eu ia deixar algum castiguinho assim pra filha, que fazia coisa errada, eu falava assim. Antes de dar, eu falava assim: tá, então nós vamos fazer um compromisso que você vai estudar todo dia, tal hora. E se você não cumprir esse compromisso, o que você acha que pode ser um retorno? Eu deixava assim: se você fizer tudo isso, o que você acha que você pode ganhar? Ah, eu podia ganhar um sorvete, tá bom. E se você não fizer? Ah, aí eu achava engraçado, porque sempre a punição era muito mais alta do que eu aplicaria. Então eu falava assim: uma semana sem videogame. Uma semana? Você não acha que assim, só um dia, tá bom? Não, uma semana, né? Se eu não conseguir fazer, uma semana. Aí eu achei muito bom. Que assim, deixa eles terem a pequena sensação de que estão escolhendo. Porque eles estão escolhendo, mas na verdade eles estão participando da escolha. E isso a chance de se comprometer aumenta. Então, por que você deve ter essa comunicação positiva? Porque além de evitar conflitos desnecessários, você tem relações mais honestas, mais fortes. Gente, aceitar tudo não é manter um bom relacionamento, tá? Às vezes você acha assim, uma mulher sábia, ela aceita tudo. Não, uma mulher que se ama não aceita tudo. Tem limites, tem regras, tem os seus limites e que ela sabe expor, ela só não engole tudo. Ela expõe isso de uma maneira sábia. Esse é um grande problema, que tem muita gente que não sabe expor. E aí, ou é agressiva, ou então tem gente que não expõe e vai engolindo tudo, e a pessoa explode do nada. Não foi do nada. Foi um acúmulo de coisas não ditas. E aí a pessoa um dia não aguentou, explodiu. Aí, ó, a blog da Leda tá falando que fez isso com as filhas e todo mundo tá ajudando, ninguém tá sobrecarregado. É isso aí. E a Renata tá falando que faz toda a diferença. A gente falou muito sobre isso, né, Renata, na mentoria, sobre comunicação não violenta. Agora vamos pensar também no outro aspecto do ambiente, a atmosfera ao nosso redor, né? A atmosfera. A gente tem que tomar muito cuidado com quem vem na nossa casa, do quem tá mais no seu círculo íntimo, sabe? A gente tem que lembrar que tem pessoas que querem estar perto de você, mas não para serem uma bênção na sua vida, é para atrapalhar a sua vida. A Né tá falando que o marido diz que ele trabalha fora e ela cuida da casa, ela faz tudo sozinha. Então, gente, tem que fazer alguns ajustes, né? É claro, se uma pessoa está trabalhando fora e você está trabalhando dentro, vocês estão dividindo o trabalho. Um está trazendo dinheiro, a outra está cuidando da casa. Mas, para que você tenha prazer nesse relacionamento, também é importante que ele se mostre preocupado, né, em colaborar com o seu bem-estar. Então, use a comunicação não violenta com ele. Amor, eu sinto falta de fazer algo com você. Seria tão bom se a gente pudesse fazer uma coisa juntos, ainda que fosse uma coisa da casa. O que você acha de, na hora que a gente acabar o jantar, a gente lavar a louça juntos? Que é um tempo ali que a gente pode estar conversando, lavando louça. Eu vou me sentir menos sobrecarregada e com mais tempo com você. Pronto. E aí você fez um pedido, claro. Você não ficou assim, ele tem que perceber. Não, porque ele não vai perceber se você não falar. A gente comete grandemente esse erro de achar que o outro vai entender o que a gente sente. Não vai, você tem que dizer o que você sente, claramente para o outro.
com clareza e com calma, né? Sem agressividade. Então, vamos falar desse terceiro aspecto, que é essa atmosfera que nos rodeia. Essa atmosfera tem a ver com as pessoas, com as nossas amizades. Isso é bíblico. A gente tem que cuidar com quem a gente se relaciona. Eu vejo muita gente indo de mal a pior porque se relaciona com as pessoas erradas. Gente, isso não é brincadeira, isso é muito sério. A gente tem que, de fato, cuidar de quem vai nos acessar na intimidade. Você deve ter muitas colegas, mas poucas amigas íntimas. Muitas amigas, mas um grupo seleto das íntimas. Assim como Jesus tinha multidões o seguindo, mas ele era íntimo da multidão? Ele não era íntimo de todos. Ele tinha um grupo íntimo de 12, mais 3 mais chegados, né? João, Pedro e Tiago, os 3 mais próximos, que estavam com ele nos momentos mais cruciais do ministério dele. Então, isso é uma lição para nós, porque Jesus já esteve lá onde a gente está indo. Então, vamos pensar assim, como é que eu tenho que agir? Eu posso ter multidões de amigas, sabe? Quase uma vereadora, né? Oi, gente, você pode ser essa pessoa. Mas, dentro do seu grupo íntimo, menos gente, né? Daquele grupo. E assim, íntimo mesmo, que você se abra, tem que passar por um filtro muito grande. E esse filtro envolve várias coisas, envolve fé. Cuidado, como é que você vai ser amiga íntima de uma pessoa que não tem fé? Aí quando você tiver um problema no casamento, qual vai ser a primeira coisa que ela vai falar? Larga, separa. Porque ela vai pensar com a cabeça do mundo. Então, você tem que ter uma pessoa que tenha fé, mas que você possa abrir sua realidade, para que ela te dê uma instrução, né? E sempre, lembra, uma pessoa vivenciada. Não adianta você pedir conselhos de maternidade para alguém que não tem filho, gente. Não adianta você pedir conselhos de casamento para uma mulher solteira. Não adianta você pedir conselhos para lidar com seu filho adolescente se a sua amiga tem um bebê. Porque ela não tem a vivência. Ela tem só uma expectativa do que é, mas ela não sabe na pele. E aí, a outra questão, então, essa amiga, confidente, esse grupo íntimo tem que ser muito bem filtrado. Mas tem mulher, gente, que conta a sua intimidade para todo mundo. Aí, ela se expõe demais para as pessoas. E ao se expor demais sua privacidade, sua intimidade, ela fica como uma cidade sem muro, desprotegida. E aí ela fica vulnerável para todo mundo. A gente tem que poder ser vulnerável, mas não para todo mundo. Algumas pessoas não podem acessar a nossa vulnerabilidade, outras podem. Outras podem. E alguma vulnerabilidade pode ser até intencional. Isso aqui eu quero expor que eu estou lidando com esse desafio. Mas tem coisas que você vai manter para você. E isso é preservar a atmosfera do ambiente que você vive. Tem gente que todo mundo entra e sai da casa. Isso tá errado, gente. Você tem que filtrar bem. Tem sogra ou mãe que entra na casa do filho, tem chave da casa do filho, entra, sai. Tá errado. Essa casa agora tem dono. Tem uma mulher e um homem que são donos dessa casa. E mãe ou sogra não podem ir lá. Né? Eu não posso ir na casa do meu filho a hora que eu quero. Ele tem que me chamar. Eu não posso chegar lá chegando. Tem que ser convidada. É a casa dele, não é minha casa. Minha casa é essa aqui. A dele é a dele. Entendeu? A gente tem que ter essa sabedoria. E aí, vamos para outra parte. Como é que você vai também deixar esse ambiente mais aconchegante, mais acolhedor, mais agradável? Pensando na sua casa ou no seu trabalho, você tem que ter organização. Gente, sem organização, nada vai dar certo. Eu gosto de falar que Deus é um Deus de ordem. Tudo que ele faz tem ordem, do começo ao fim. De Gênesis a Apocalipse, tudo tem uma ordem para acontecer. A sua vida também, tá? Então, todo dia, pelo menos, tire um tempinho no seu trabalho para organizar o seu ambiente. Alguns minutinhos, dá uma organizada rápida. De vez em quando você para e arruma tudo, sabe? Mantenha organizada a sua casa. Mantenha a sua casa em ordem. Porque a nossa vida tem que estar em ordem. Porque isso ajuda o ambiente a estar mais leve. E aí, vale a pena falar de ordem até de guarda-roupa. Tem gente que fica acumulando aquelas roupas que ninguém usa, aquele armário entulhado de bobagem.
sabe? Aproveita umas datas, assim, tipo, final de ano, tem que organizar, às vezes material escolar, já aproveita e organiza os armários, depois mantém, e assim vai, para que você consiga ter um ambiente sempre em ordem. Por quê? Um ambiente em ordem tira a distração, melhora o foco e dá mais sensação de paz. Você já viu? Se você não tem vontade de organizar as coisas, eu vou te dar uma dica que eu faço, que eu gosto muito de organizar, mas às vezes eu tô cansada, sem motivação, sabe? E motivação, gente, a gente não faz as coisas por motivação. A gente faz por disciplina e propósito. Então, eu tenho um propósito e eu tenho uma disciplina. E eu vou fazer mesmo sem vontade, sem motivação. Só que aí eu uso uma estratégia. Quando eu não tô muito afim, eu põe no celular ou na TV um episódio de acumuladores. Aí você vê aquelas casas bagunçadas, gente. Pensa aquela casa caótica que a pessoa vai acumulando coisa. Nossa, mas me dá uma gana de organizar. Eu tenho vontade de organizar até a televisão, se tivesse de jeito. Eu entrava lá para organizar, dá vontade de entrar naquela casa para arrumar. Então, é uma estratégia. Para mim, funciona. Tá? Testa aí, às vezes funciona para você. Outro ponto que ajuda a trazer mais bem-estar para a nossa vida é ter elementos da natureza. Aqui não é uma coisa mística, não é feng shui, nada disso. Mas é ter planta. Planta dentro de casa. Porque, gente, planta é vida. E quando você tem planta dentro da sua casa, o seu ambiente fica mais cheio de vida. E não é místico, é real. É verdade. Planta tá viva, você tem planta, você tem vida. Agora, tem gente que só tem planta artificial em casa. Então, só tem natureza morta. Que é o que é uma planta artificial, né? É uma natureza morta. Então, ponha algumas plantas, sabe? Já tem estudo mostrando que uma planta na sua casa reduz o estresse, sabe? Tem um efeito positivo para reduzir a ansiedade. Então, faça isso. Olha lá, a Bianca tem uma planta e uma fontezinha. Tem umas plantinhas. Por quê? Só o de ter que cuidar da planta. Toda vez que eu estou nervosa com alguma coisa, eu vou cuidar de planta. Eu vou mexer na minha horta, vou mexer nas minhas plantinhas. Todo dia eu tenho um compromisso de regar minhas plantinhas, né? Então, assim, eu tenho minhas plantinhas. E na hora que eu cuido delas, sabe? É como se eu me conectasse com Deus, porque eu tô ali conectando com a criação dele. É vivo. E aí eu tô ali cuidando de um ser vivo. E parece que as coisas vão encaixando dentro de mim. Então, às vezes eu tô com a minha mente toda tumultuada. Eu começo a mexer numa terra, numa planta, daqui a pouco passou, já foi. Então, faça isso. E eu vi muita gente falando de com problemas de ansiedade. Você ter um jardim, uma hortinha, mesmo que você more num prédio, eu fiz uma hortinha para minha nora, né? Eu fiz uma hortinha vertical para ela, assim, uma hortinha de vasos. Mesmo que você mora em apartamento, faça uma hortinha, porque o cuidar ali, sabe? Você tá trabalhando a sua ansiedade, né? Eu falo assim, é terapêutico, né, Bianca? Não substitui uma terapia, mas é terapêutico cuidar de planta, porque no cuidar da planta você tá cuidando da criação, você tá entendendo o ciclo da vida, sabe? São várias lições que a gente aprende ao cuidar da planta. E a May tá falando que o tomateiro dela insiste em dar trabalho. Tudo dá trabalho, gente. Até para morrer dá trabalho. Minha mãe faleceu, gente, deu trabalho. Dá trabalho, você tem que ter caixão, você tem que ter funerária, você tem que comprar terreno no cemitério, depois tem que fazer inventário. Até para morrer dá trabalho. Tudo dá trabalho. Não tem nada que não dê trabalho, tá? Então, pensa assim, mas qual trabalho tem retorno? Porque você cuidar de planta, de uma horta, é um trabalho que dá retorno e deixa o ambiente agradável. Então, ajuda você também a ter mais bem-estar, a ter uma sensação mais agradável. E aí eu vi a Renata falando que quis mudar o escritório de casa. Essa é outra coisa. Às vezes o ambiente que você está trabalhando, principalmente se é home office, você olha e fala assim, isso aqui parece que eu não estou conseguindo ser produtiva. Dá uma olhada. Às vezes ele tá ruim. E aí você tem que mudar alguma coisa, coloca um porta-retrato, põe um quadro bonito, vai tentando mexer em alguns elementos que às vezes eles te dão mais bem-estar. Então, não é místico, não tô falando nada místico, eu tô falando de sensação de bem-estar, porque existe um conceito, falava isso esse final de semana com meu filho e com minha nora, existe um conceito que é universal, tem gente que não acha que é, mas eu estudei, fiz belas artes, que é o belo. Existe o belo.
O belo é universal. Se você olha uma obra de Michelangelo, Leonardo da Vinci, em qualquer época, em qualquer ano, qualquer pessoa vai dizer, isso é belo. Isso é belo. Então, o belo agrada os nossos olhos. Agora, tem coisa que é bonito. O bonito é para uns, para outros não é. Isso eu não achei bonito. Agora, o belo é um conceito universal. É belo, em qualquer cultura é belo. Ah, mas esse quadro eu não achei belo. Talvez ele seja bonito, mas não seja belo. Ele é bonito, então para alguns é bonito, para outros, né? Não é tão bonito. Agora, o belo é universal. Então, o nosso olhar está preparado para ver o belo. Coloque o belo na sua rotina, coloque o belo na sua vida. Olha lá, a Josi falou que ganhou uma orquídea, tá cuidando dela, ela tá toda renovada. Gente, eu amo orquídea, elas sempre ficam lindas se você cuidar. Sempre coloca uma canelinha em pó. Quando ela cair as flores, você corta no terceiro. Depois eu mostro, corta no terceiro anelzinho e põe uma canelinha em pó que vem rapidinho outra. Aí, Renato colocou uma plantinha no escritório. A Ana veio pelo vídeo da organização, né? É um dos assuntos que eu mais gosto. Quase tudo na vida é um grande desafio, a Rubiana tá falando, mas vale a pena se for importante? Exatamente. Então, se cerque do belo, sabe? Às vezes é uma imagem que você acha bonita, um quadro. Coloca um quadro, coloca uma planta, deixa o ambiente mais limpo, mais organizado, porque isso agrada o nosso olhar. E ao agradar o nosso olhar, nos deixa mais produtivas, nos deixa mais felizes. Então, não é nada místico mesmo, é real, porque nós estamos conectados com a natureza, nós estamos conectados com o belo. Então, tudo isso que está ligado a isso nos agrada. A Leninha tá falando que não consegue manter a casa limpa. Gente, a casa sempre vai estar sujando, porque onde tem gente tá sujando. Esses dias eu brinquei, eu falei assim, eu limpei tudo, né? E falei, pronto, agora todo mundo pode ficar do lado de fora, porque a casa está limpa. Não tem jeito, né? Tava fazendo uma piadinha com eles, porque na hora que eles começam a movimentar, usar tudo vai sujando de novo. Que bom, gente. Que bom que a gente tem vida na casa. E por isso que é importante envolver todo mundo, porque senão você sente assim, sobrecarregada, só você limpa e todo mundo suja. Aí tá errado. Então o problema não é sujar a casa, o problema é só uma pessoa limpar. Isso é que você tem que mudar na dinâmica da sua casa. E se você tem filhos pequenos, quanto antes, melhor, tá? Aí, a Rafa tá usando meu lema, quem mora, colabora, é isso aí. Isso, se você tem filhos adolescentes, tá em tempo ainda. Senta, conversa, fala, ó, gente, vou explicar um negócio. E explica. E vai funcionar, né? Eu tenho vários exemplos de gente que funciona. Canela na orquídea, isso aí, Carmen, canela na orquídea, super funciona. Outra coisa, a nossa casa tem que ter espaços de conexão. Nossa casa e nosso trabalho também. A gente tem que ter espaço de conexão. Se você tem a sua empresa, se você é uma funcionária, uma gerente, tem um cargo de liderança, que você tem alguma autonomia, faz um cantinho do café, que você vai pôr as coisas de café ali, sabe? A Meire tá com outro problema, arruma demais, né? Não, aí não dá, senão vira toque, que é um transtorno obsessivo compulsivo. Você pode ir tratando isso para não virar, porque às vezes não é, mas você tá quase lá, né? O que você faz? Deixa um pouquinho de desordem, deixa um pouquinho. Deixa um pouquinho isso aqui meio fora do lugar para eu me acostumar com um pouquinho de coisa fora do lugar. Mas, uma dica também de organização, já que vocês estão falando disso, cada coisa na sua casa tem que ter um cantinho. Se cada coisa na casa tem um cantinho, como diz minha amiga Lu Moriel, do Ordenado e Organizado, na casa, todo mundo tem que ter uma casa. Então, o estojo tem que ter uma casa. Onde é a casa do estojo? Ah, é na gaveta X, então ele tem que estar lá. E todo mundo vai acostumando onde é a casa de tudo. E aí todo mundo volta as coisas pra casinha, entendeu? Tudo tem que ter uma casinha. Só tem bagunça porque tem coisa que não tem casa. Né? Ah, esse aqui tá fora do lugar, tá fora da casinha. Me lembrei daquela música, daquele cara que foi no... esqueci o nome dele, que ele cantou uma música fora da casinha, fora da casinha. Tá tudo fora da casa, então crie casas. Ah, isso aqui tá sem lugar, então crie um lugar pra ele. E aí comunica a família, gente, a partir de hoje, ó, as squeezes, a casinha das squeezes é nesse armário, tá? Todo mundo que pegar, usar, volta pra cá. Pronto. Aí no começo você vai, né, dos filhos vai ter que chamar a atenção.
E com o tempo você não vai precisar fazer mais nada, porque eles vão aprender que eles são espertos. Eles não são bons só para jogar videogame e usar celular, não, viu? Eles são espertos para aprender as regras. E aí, é muito importante que na sua casa tenha espaços de conexão. Por exemplo, quando o meu filho mais velho tava, a namorada dele vinha muito pra cá, né? Assim, as namoradas sempre vieram muito pra minha casa. E aí, o que eu fiz? Eu comprei um banco tipo namoradeira e pus numa varanda. Pra que eles tivessem esse momento, assim, eles gostavam de sentar lá. Eu vi eles punham uma cadeirinha e tal. Eu falei, peguei a visão, comprei uma namoradeira. E fiz essa namoradeira e pus uma mantinha. Aí a sogra do meu filho soube e fez 2 almofadinhas de coração. Ficou muito fofo. Então essa foi uma estratégia de criar um espaço de conexão. Meninas, a live vai. A Antônia tá perguntando, vai. Sempre eu ponho no YouTube depois. E aí, outra coisa que eu fiz, por exemplo, aqui na varanda do meu quarto, né? Na varanda do meu quarto também tinha uma área. Aí eu pus um sofá. Pra eu e meu esposo a gente poder sentar ali, ficar batendo um papo, vendo o pôr do sol. Sabe, para ter esses lugares de conexão. Isso é uma estratégia. Porque senão a casa não convida ninguém a estar junto. Então a gente a gente tem uma sala de cinema que convida a assistir filme junto. Então quando a gente tá junto, vamos ver um filme lá na sala? Porque aí é gostoso. Aí eu tenho um monte de mantinha, todo mundo se cobre, é muito gostoso. E isso é uma estratégia, igual lá na roça. A gente fez um projeto muito lindo com a Carolina Lage, mas a gente não executou tudo ainda, né? Porque tem que capitalizar. Mas aí a gente fez uma parte que é para integração. Por que a gente notava? Toda vez que a gente estava na roça, todo mundo gostava de fazer fogueira e ficar ali batendo papo em volta da fogueira. Eu sempre comprei marshmallow para as crianças, né, as pequenas da família ficarem lá assando marshmallow, igual a gente vê nos filmes, e as crianças amam isso. Aí a gente põe umas cadeiras. Aí eu conversei isso com a Carol. Falei, Carol, eu queria fazer um banco assim de alvenaria e uma fogueira de alvenaria pra gente sempre ter esse momento. Gente, todo mundo ama isso lá. É o que todo mundo mais gosta. A gente coloca lá. E agora, quando meu filho casou, no dia seguinte, né, tinha muita gente da família lá ainda e tinha uns amigos dele que foram pra lá. A gente ficou lá, tava frio, eu peguei coberta para todo mundo de coberta, curtindo, tomando um cafezinho na beira da fogueira. Uma delícia. Isso é criar um espaço de conexão, porque aí as pessoas querem estar junto, batendo papo. Não é gostoso? Igual no final de semana a gente ficou todo mundo aqui em casa, a gente fez um churrasquinho e depois a gente ficou na sala conversando, pus um monte de coisa gostosa, docinhos e tal. Pegamos coberta para todo mundo e acendemos uma lareira. E ficou todo mundo ali em volta do fogo, conversando. E assim a gente foi até a noite. Não é gostoso isso? Mas isso tem que ter intenção de criar isso. Se você não fizer, ninguém vai fazer isso por você. Isso é uma decisão. Eu quero criar um ambiente agradável, que todo mundo queira estar aqui. Não é aquela casa que tá tudo tão certinho que ninguém pode sentar e bagunçar nada, porque tá tudo muito certinho. Não faça isso na sua casa. E penúltimo ponto, deixa eu ver se é o penúltimo. Penúltimo ponto, a gente tem que ter gratidão. Para ter um ambiente agradável, a gente tem que ser grato. Agradecer pelas coisas. Eu falo, tudo aquilo que você reclama não muda. O que você reclama, aumenta. Porque reclamar é clamar 2 vezes, é reclamar. Repetir o clamor. Agora, se você agradece, coisas boas acontecem. Então, agradeça. Agradeça, Senhor, obrigado. Por exemplo, eu quero trocar o sofá da minha casa, porque ele é tão, graças a Deus, ele é tão bem usado. Ele é tão bem usado, ele foi tão bem usado ao longo da vida. Por exemplo, sempre que meus meninos falam assim, pode trazer aqui? Pode todo mundo trazer, todo mundo que quiser. Os amigos dos meus filhos sempre puderam vir aqui em casa dormir, pode dormir, pode dormir. Então, às vezes tinha tanto menino aqui que eu tinha que pôr para dormir no sofá da sala, que ele estica, né? Então, cabiam 3 meninos ali. Eu tenho muitas fotos de muito menino, desde pequeno até marmanjo. O que aconteceu? O sofá foi gastando. Então, eu tô precisando trocar esse sofá. Mas ele ainda tá, ele tá cheio de almofada, ele tá confortável, ele tá quebrando um galho. Mas eu sempre priorizo o quê? Quando eu tenho que investir em alguma coisa, uma coisa que traga mais aconchego para casa. Mas até esse sofá que tá meio precisando trocar, eu fico assim, Senhor, obrigado por esse sofá tem tanta história. Esse sofá já dormiu tanto menino aqui nesse sofá, tanta galera, assim, eu tenho fotos, assim, do sofá lotado de gente, de menino jogando videogame, de menino dormindo, de menino comendo, de menino um jogando e outro dormindo, assim, uma coisa boa, feliz. Então, a Mai também parece que tem 10 filhos, exatamente. Então, é uma delícia, uma casa viva, né?
é uma casa viva, 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 viva. Então, eu agradeço a Deus, Senhor, obrigado por esse sofá que já tá gasto, porque significa que esse sofá foi usado bem. Bem, não é um sofá de loja, não é um sofá de showroom, é um sofá de uma casa que tem gente, e gente que gosta de estar aqui, que bom. Então, quando o Senhor permitir, troco, senão vai ficando esse sofá, eu vou sempre deixando ele com uma carinha boa. Então, quanto mais grata a gente é, mais feliz a gente é. Já tem estudo que mostra isso. Pessoas gratas são pessoas mais felizes e mais satisfeitas. E por último, e não menos importante, temos que ter limites saudáveis. Para viver num ambiente saudável, a gente tem que ter limites saudáveis. A gente tem que saber dizer não. Tem pessoas que são atrevidas? Tem. Às vezes você tem uma sogra que mexe nas suas coisas. E isso é feio. Se ela não sabe que é feio, você vai colocar um limite nela. Graças a Deus, eu sou bem educadinha, então eu vou na casa do meu filho, eu peço para fazer alguma coisa. Eu falo, posso fazer isso aqui? Posso lavar essa louça? Posso guardar isso aqui? Eu peço porque não é minha casa, mas tem gente que não é assim. Se a pessoa que está na sua casa não é assim, você pode falar assim, meu amor, vamos fazer o seguinte, pode ser a sogra, uma cunhada, você fala, cunhada, vamos fazer o seguinte, senta lá, fica lá à vontade, que eu vou mexer aqui, não preocupa não. Você não vai ser grossa com ela, você vai dar um limite para ela. Pode ficar lá, não precisa mexer aqui não. Ou se a pessoa, às vezes a pessoa é um pouco atrevida, já vai pegando suas coisas, sabe? Você fala, não precisa pegar aqui não, eu vou usar outra coisa, não vou usar isso. Não precisa pegar. Você dá uma cortada na classe para não ofender, mas falar assim, não precisa. Deixar um limite claro. Outra coisa importante, tenho lidado isso com uma amiga, a gente tem que dar limite para visitas. Você vai receber uma visita, não é falta de educação se ela não te falar quando ela vai embora, você perguntar. Você vai falar assim, quando você vai embora? Não, né? Porque assim é grosseiro. Você vai falar assim, nossa, eu tô muito feliz que você vem. Para eu me organizar, como é que você tá planejando os seus horários, o dia que você chega, o dia que você vai? Pronto, para eu me organizar. Pronto. Aí você vai saber. Porque uma visita tem que ter dia de chegar e dia de sair. Não pode ser ad eterno, ela tem que ter data. E isso faz você, de fato, quando tá com a visita, ser uma boa anfitriã. O duro é que tem visita que vai gastar toda a sua educação, né? Que chega uma hora que você tá mandando a visita embora. Você fala, não é possível. Então, se a pessoa falar que quer vir na sua casa, se você não pode recebê-la, seja franca. Ô, fulana, não, eu ia amar receber você, mas não tem jeito. Porque eu vou estar com um hóspede nessa data. Pronto. A Michelle, na primeira e na segunda falamos com classe, na terceira já se perde um pouco de paciência. É que na terceira significa que o limite não foi bem claro. Às vezes a pessoa não entendeu o limite, às vezes você foi sutil e você tem que deixar o limite talvez mais claro. Continua com paciência, mas deixe mais claro, porque tem gente que ou é sonsa ou finge sonsa. Aí você tem que ser bem assertiva. Não, minha amada, vamos fazer o seguinte, eu preciso saber que dia que você vai, porque senão não tem nem como te receber, porque eu tenho que me organizar. Pronto, você põe um limite claro. A pessoa não disse? Então não vem. Porque a gente não quer que você fique esgotada, que você surte, que você fique... Sabe, se a pessoa falar assim, você quer ajuda para lavar a louça? Não diz não precisa não. Fala, eu preciso sim, vem cá, vem lavando aqui. Por exemplo, quando eu tô na roça, tem gente que é muito gente boa, super participativa, e tem gente que é folgada. Folgada. A pessoa fala assim, se precisar de alguma coisa, chama, tá? Mas óbvio que precisa de ajuda, porque ajuda a gente não pergunta se precisar, peça, porque a pessoa não vai pedir, você vai lá e faz. Você viu que a pessoa tá cortando salada, chega lá, pega uma faca, posso cortar o tomate? Entendeu? A pessoa que é inteligente, ela já chega oferecendo. Ela já chega lavando uma louça, ela não pergunta, se precisar de alguma coisa, fala, tá bem. Não, ela já vai fazendo. Aí você vai falar, não precisa lavar a louça. Não, eu faço questão. Nossa, imagina, é bom que eu fico aqui perto de você conversando. Pronto. Então, o que eu faço? Quando alguém fala assim, você precisa de ajuda? Eu falei, você pode colocar na mesa. Nitidamente, na cara da pessoa, eu vejo se ela é folgada ou não. Quando ela fica frustrada que eu dei uma tarefa pra ela, ela fala assim, ai, eu não sei qual prato. Eu falei, o primeiro ali, o azul. Pode colocar o azul. Pronto, gente. Então, também não deixa o povo folgar com você, que o povo folga. Vamos lá. Para fechar essa live,
Nossa, e foi 1 hora de live, hein, gente? Melhorar o ambiente não é uma coisa que vai acontecer do dia para a noite, tá? É um processo. É um processo. Vai devagar, vai com calma, inclusive com você. Mas são pequenas mudanças que vão gerar um impacto profundo. É fazer um pouquinho todo dia. É uma melhoria diária e você vai ver que a mudança é tremenda. Pequenas coisas mudam, trazem paz para sua casa, sabe? Trazem mais alegria, trazem mais calma, trazem mais lucidez. Então, você pode moldar o ambiente. E eu quero te lembrar que a palavra de Deus fala que a mulher sábia edifica a sua casa. Então, edifique seu ambiente, edifique o seu lar, edifique seu ambiente de trabalho, edifique onde você está, que você seja a luz e traga a luz para esse lugar. Então, crie um ambiente cheio de amor, cheio de acolhimento, cheio, convidativo. E isso depende de você, não vai depender de outra pessoa, a não ser de você. Então, faça a sua parte e veja a transformação acontecer. Você vai sentir essa transformação no ambiente, vai ver que você está num lugar agradável, gostoso. Não quer dizer que tem as coisas mais chiques, mas tem uma coisa em ordem, tem um ambiente organizado, um ambiente aciado, um ambiente acolhedor. E esse ambiente muda a sua vida. Combinado? Se você gostou dessa live, deixe seu comentário, vou ficar muito feliz e manda para alguém que você acha que vai gostar desse assunto. Um beijo grande, amanhã tem mais. Tchau, tchau.